Segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 2, assim diz a palavra do Senhor. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. E o pecado que comentaremos hoje é o pecado do adultério. E talvez você tenha chegado nessa parte da Bíblia e tenha se questionado, cara, como? Por quê? Logo Davi que foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? E eu quero te dizer que o único que veio para essa terra e saiu dela sem pecar foi Jesus Cristo. Morreu sem pecado, morreu por mim e por você. O único. E aí você se pergunta, mas por que Davi? Davi era rei. Qualquer mulher que ele desejasse, ela seria sua mulher. Mas Davi deixou o pecado entrar na vida dele. E talvez Davi ele estivesse preocupado demais com o seu exército, com a quantidade de soldados que ele tinha naquela batalha. Talvez ele estivesse preocupado demais com as guerras e esqueceu que existia um Deus, que existe um Deus que faz todas as coisas. Que a gente não precisa se preocupar demais com essas coisas. Porque ainda hoje as coisas são assim. Quando você se preocupa demais com os boletos, com a sua família, com os problemas que aparecem, você esquece que existe um Deus que soluciona qualquer problema. E talvez Davi tenha tirado sua atenção de Deus, tenha tirado o foco que é Deus e colocado nos problemas externos. E quando você faz isso, você dá uma brecha para o diabo entrar em sua vida. Então nós temos que orar sem cessar a todo momento. E talvez você me pergunte, eu vou orar 24 horas? Você pode muito bem trabalhar, você pode ir para a sua faculdade, mas você não pode esquecer de Deus. Você não pode esquecer que os teus problemas, por maiores que eles sejam, Deus pode resolver. E você tem que buscar a Ele a todo o tempo. Clame a Ele, adore a Ele, porque se você desviar a sua atenção, por menor que seja, você irá cair. E Davi, talvez ele tenha deixado as circunstâncias alheias, as circunstâncias externas, tirarem a atenção dele. E isso aconteceu com Davi. E as coisas começam de uma forma pequena. Davi simplesmente começou olhando. E depois de olhar, ele deixou descer para o seu coração e ali ele desejou. E logo após, ele mandou trazer aquela mulher e teve relações com ela. E se você observar, a vida de Davi vinha subindo, vinha em alta. Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi era o menor da sua casa. Porque Deus não escolhe os grandes. Porque se Deus escolher alguém grande, talvez quando chegar lá em cima, essa pessoa vai dizer, olha, eu cheguei aqui por minha conta própria. Mas Deus, Ele escolhe as pessoas pequenas para que essas pessoas, quando cheguem em lugares altos, elas reconheçam que ali foi Deus. E Deus, Ele capacita. E foi assim na vida de Davi. É assim na vida de qualquer um que busca a Deus. Mas no momento que você se afasta, o pecado entra. Porque você não pode se afastar de Deus. E você observa que logo após ele ter relações com essa mulher, a vida de Davi começou a cair. Davi, simplesmente, depois de ter relações com ela, tentou esconder o filho. Tentou chamar Urias para entrar em sua casa e coabitar com sua esposa. Mas Urias não aceitou. Falou, não, todos os meus companheiros estão na guerra. Eu não posso ir para minha casa. E quando essa investida que Davi fez não deu certo, ele falou, olha, bota esse cara aí na frente de batalha para que ele morra. Ou seja, um pecado vem gerando outro. Isso se torna uma bola de neve. Aquela coisa que foi assim, ó, só um olhar, começou pequenininha e daí a pouco virou algo grande. Muito grande. E esse Urias morreu. E aí você percebe que a vida de Davi começou a entrar em declínio.
E você tem que ler a palavra para que você aprenda com os erros dos outros. Para que você veja que se você estiver distante do Senhor, facilmente você é uma presa de Satanás. Fácil, ele entra na sua vida. E é por isso que você tem que ler a palavra, é por isso que você tem que orar, é por isso que você tem que congregar, é por isso que você tem que buscar as coisas do reino de Deus, porque essas coisas terrenas, elas vão ficar aí, elas vão acabar. Você não vai levar nada dessa terra para o reino dos céus, você não vai levar nada. Então você não pode deixar o seu foco sair de Deus, porque o mínimo que você tira o foco de Deus já é o suficiente para que o pecado entre na sua vida. E eu quero te dizer outra coisa, o adultério também não é algo apenas entre homem e mulher. Não, existe um adultério entre o homem e Deus, porque a igreja hoje ela se corrompeu, ela se prostituiu muito, assim como aconteceu no passado. Então, você não pode cometer os mesmos erros que os seus antepassados. Você tem que se voltar para Deus. Você tem que clamar a Ele dia e noite. Porque é só através de Deus que você vai conseguir vencer essa vida. É só através de Deus que você vai conseguir ter a sua salvação. É só através de Deus que você vai conseguir ser usado e ganhar outras vidas para Deus. Nós não temos poder para nada. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Então, não se desvie. Não tire os seus olhos do nosso Senhor. Porque o mínimo que você tira a sua atenção é o suficiente para o pecado entrar em sua vida. Pai querido e amado, estamos aqui com a Tua palavra. Que o Senhor venha tocar nos corações, meu Deus. Que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados. Venham te clamar dia e noite. Que as pessoas venham entender que a Tua hora está chegando. Que a vinda do Teu Filho está chegando. Que cada dia está mais perto. E que não há tempo mais para se perder. Porque já perdemos tempo demais. Já fomos como criança. E agora nós já somos adultos. Nós já somos adultos na fé, com a Tua palavra. E não mais devemos ficar com o leitinho. Mas que agora nós venhamos arregaçar as mangas e evangelizar as pessoas. E orar pelos enfermos e expulsar demônios. Porque a Tua palavra, ela diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é em mim, não é em você, é nele, é Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Amém.